Secretário da Segurança Pública de São Paulo, Mágino Alves, diz que vice-presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, preso na última terça-feira, confessou que recebia mesada para atuar em favor do crime organizado. Luiz Carlos dos Santos foi preso na Operação Etos da Polícia Civil em parceria com o Ministério Público. Ao todo, 36 pessoas foram detidas em 20 cidades diferentes. Mais de 30 são advogados suspeitos de trabalhar para a facção criminosa PCC. Em depoimento dado à polícia na noite de ontem, o vice-presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, o CONDEP, Luiz Carlos dos Santos, admitiu que recebia uma espécie de mesada do PCC, facção criminosa que atua dentro e fora do sistema prisional. Santos disse que foi procurado por que ele atuasse junto a desembargadores de justiça próximos ao CONDEP. A ideia era que o conselheiro tentasse acelerar o julgamento de recursos que pediam a soltura de clientes dela. Segundo o depoimento, ele continuou a receber a mesada, mesmo alertando a advogada que não tinha essa influência junto à justiça. O dinheiro seria pago então para que ele denegrisse a imagem da Polícia Militar e da Segurança Pública do Estado. O contato com os advogados da facção teve início em 2014. Os pagamentos começaram com R$2.000 e chegaram a R$5.000 por mês. Luiz Carlos também confessou que recebia até R$8.000 para realizar audiências públicas. O interrogado diz que recebia determinação da organização para promover publicidade dos casos envolvendo violência policial. A exemplo, chacinas de Mogi das Cruzes, Carapicuíba e Osasco. Eu quero deixar muito claro isso. Isso envolve uma pessoa do CONDEP, tá? Uma pessoa do CONDEP, não é o CONDEP como conselho, como uma instituição. Em seu depoimento, Luiz Carlos dos Santos também disse que desde 2015 já sabia que havia uma investigação em curso e que ele poderia ser preso. Mesmo assim, continuou a trabalhar para o crime organizado, segundo ele, porque se sentia ameaçado. Para o secretário de Segurança Pública, Mágino Alves, ainda não está claro o motivo do conselheiro receber uma mesada, já que denunciar abusos de policiais era uma atribuição do cargo dele no CONDEP. Ele deve receber para fazer alguma coisa. Se fosse isso, não precisava realmente a organização que pagava esse salário para ele, né, fazer esses depósitos para ele, não precisava pagar nada. Algum intuito delituoso, parece que é claro que existe, né? O Conselho Estadual de Direitos Humanos não atendeu às nossas ligações, mas agora à noite o site de notícias G1 disse que o CONDEP afastou Luiz Carlos dos Santos do cargo de vice-presidente. A decisão teria sido tomada nesta tarde em reunião extraordinária do Conselho. Polícia procura por motoqueiro suspeito de atirar em 5 pessoas na Freguesia do Ó e na Brasilândia. Um jovem de 15 anos morreu. Os 2 ataques aconteceram na tarde de ontem, no intervalo de 1 hora e a menos de 2 quilômetros de distância um do outro. No primeiro ataque, um jovem de 15 anos morreu. No segundo, 4 pessoas foram baleadas. Nenhuma das vítimas tinha antecedentes criminais. A suspeita dos investigadores é que os 2 crimes tenham ligação. Segundo testemunhas, o atirador estava em uma moto vermelha e usava capacete. Gedel Vieira Lima pede demissão da Secretaria de Governo após repercussão do depoimento do ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, à Polícia Federal. O Palácio do Planalto ainda não anunciou o novo articulador político de Temer. Gedel enviou a carta de demissão hoje cedo por e-mail. Ele está em Salvador desde quarta-feira. Na mensagem, Gedel se referiu ao presidente da República como fraterno amigo e diz que avolumaram-se as críticas sobre ele e disse que o limite da dor que suporta é o sofrimento da família e afirmou que era a hora de sair. Gedel também pediu desculpas a Temer pela dimensão das interpretações dadas. Ele foi acusado pelo ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, de fazer pressão pela liberação da construção de um prédio de alto padrão em Salvador para atender a um interesse pessoal. Gedel tem um apartamento no empreendimento. O local fica numa área de interesse histórico e a obra está embargada pelo IPHAN, órgão ligado à pasta da Cultura.
Em depoimento à Polícia Federal, Calero contou que, além de ser pressionado por Gedel, também foi pressionado pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e disse que teria sido enquadrado pelo presidente Michel Temer para resolver o caso. Calero teria, inclusive, gravado as conversas com Gedel, Padilha e com o próprio Temer. Hoje, em nota, ele negou que tenha marcado uma audiência com Temer com o intuito de gravar a conversa. Falou que, durante sua trajetória, nunca agiu de má fé ou de maneira ardilosa. Comentando ainda o episódio, Calero disse que cumpriu sua obrigação como cidadão brasileiro, que não compactua com ilícitos e que age respeitando e valorizando as instituições. Calero é diplomata de carreira. Antes de assumir o Ministério da Cultura, foi titular da mesma área na Prefeitura do Rio de Janeiro. O STF já mandou para a Procuradoria-Geral da República o depoimento de Calero. Cabe a Rodrigo Janot opinar se o fato deve ser apurado. Como Gedel pediu demissão, o caso pode ir para a Justiça Comum ou ficar no Supremo por causa da citação de outras autoridades, inclusive de Temer. No entanto, a palavra final sobre a abertura de investigação é dos ministros do STF. Gedel Vieira Lima é o 6º ministro que deixa o governo Temer. No Congresso, a repercussão da saída de Gedel foi imediata. A oposição diz que vai pedir o impeachment de Temer. A base governista minimizou o assunto. Para o senador Lindbergh Farias, do PT, a demissão de Gedel é uma tentativa de proteger o presidente da República, Michel Temer, e anunciou que vai entrar com o pedido de impeachment do PMDBista. Então, é um escândalo. Eu acho que esse Congresso Nacional tem que tomar uma posição no fato, houve crime de responsabilidade, e esses processos, quando começam, a gente sabe como começa, não sabe nunca como termina, porque vai depender muito de mobilização popular, se vai ter manifestações. O senador Aécio Neves, do PSDB, que é da base do governo, disse que Temer não pressionou Calero e que o caso nem de longe atinge o presidente. O tucano defendeu uma investigação contra o ex-ministro da Cultura. O fato de um servidor público, um homem até aquele instante da confiança do presidente da República, o cargo de ministro de Estado, se confirmado isso, entrar com um gravador para gravar o presidente da República. Isso é inaceitável. Isso é inédito na história republicana do Brasil, porque isso permite a todos nós achar que possa até nessa conversa ter induzido qualquer palavra do presidente da República. Isso tem que ser investigado. A senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB, cobrou também a demissão de Eliseu Padilha e a renúncia de Temer. Michel Temer, deixe o cargo. Chame uma coletiva nacional, rede nacional de cadeia de rádio e televisão e diga à nação brasileira que você está deixando o cargo para que a gente possa fazer eleições diretas no Brasil. O líder do governo no Senado, Aloysio Nunes, do PSDB, disse que a demissão evitou que essa questão se transformasse em algo prioritário para o país. Ele defendeu o ex-ministro Gedel Vieira Lima e falou ainda sobre um eventual pedido de impeachment de Temer por parte da oposição. As votações não serão prejudicadas, uma vez que aquilo que o governo propôs, que está tramitando aqui no Senado, é aquilo que corresponde à necessidade do país e que tem apoio não apenas no Senado, mas da população brasileira. O PT, quando Fernando Henrique era presidente, propôs cerca de 20 e poucos medidas de impeachment. Isso é prática dele. O ministro do STF, Gilmar Mendes, afirmou que as acusações contra Gedel Vieira Lima foram magnificadas e que a informação de que Calero teria gravado Temer para que intercedesse no caso, se for verdade, é um fato que vai para o Guinness. Mendes também minimizou o caso. Acredito que esse episódio será tratado pelos meios adequados e terá o devido encaminhamento. Nós temos crises maiores e temos desafios maiores do que um episódio relativo a um flat numa longínqua praia aí da Bahia. Em nota, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, afirma que as declarações de Marcelo Calero não afetam o presidente Michel Temer. No texto, Renan diz ainda que é o momento de ultrapassar falsas polêmicas e de haver união em torno de uma agenda, sob o risco de esgarçamento da crise econômica com imprevisíveis desdobramentos sociais. Na nota, Renan declara também que, se for preciso, o recesso de fim de ano será cancelado no Congresso a fim de acelerar a votação de reformas propostas pelo governo.
E as edições online da imprensa internacional destacaram a saída do ministro Gedel Vieira do governo Temer. O jornal The New York Times destaca que o presidente Michel Temer está envolvido em um novo escândalo de corrupção. O Público de Portugal informa que Temer perdeu o 6º ministro em 6 meses. Gedel Vieira Lima é mais um ministro que sai por denúncias de irregularidades. Na Espanha, a manchete do El País diz que um caso de tráfico de influência no Brasil atinge o presidente Temer e força a demissão de um ministro. No Clarim da Argentina, a crise no Brasil se agrava, caiu a mão direita do presidente Temer. E na edição em espanhol da CNN, ministro de Temer renuncia por tráfico de influência. E em plena crise envolvendo ministros, Michel Temer almoça com cúpula do PSDB no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência. E em entrevista, Temer afirmou que espera que o próximo ministro da Secretaria de Governo não tenha um nome comprometido. Mais de 20 convidados estiveram presentes, entre eles o senador Aécio Neves, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o ministro das Relações Exteriores José Serra e o governador de Goiás Marconi Perillo. Na conversa, segundo o jornal O Globo, Temer mostrou certeza de que foi gravado. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, ele afirmou que novo ministro tem de ser alguém que não seja metido com nada e que torce para que haja realmente gravações para que seja comprovado que eram conversas normais. Depois do almoço, os integrantes do PSDB participaram do Encontro Nacional de Prefeitos Eleitos do partido. O assunto que mais repercutiu entre os tucanos foi justamente a demissão de Gedel Vieira Lima. FHC afirmou que, para um presidente, não há nada pior que dispensar um amigo. Ele pediu união pelo Brasil e disse que não tem interesses partidários neste momento. Nas transições é difícil, então os ministros caem e outros vêm. O importante é não perder o rumo. E eu vou repetir o que tenho dito há algum tempo. Diante da circunstância brasileira, depois do impeachment, o que nós temos que fazer é atravessar o rio. Isso é uma ponte, pode ser uma ponte frágil, uma pinguela, tudo bem, mas é o que tem. Se você não tiver a ponte, você cai no rio. Já Alckmin falou que é normal que haja substituições de cargos de confiança e o prefeito eleito de São Paulo, João Dória, defendeu que a aliança do PSDB com o governo Temer seja mantida, mas disse que essa avaliação precisa ser feita pela direção do partido. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a demissão de Gedel Vieira Lima e a crise no governo. O governo de Michel Temer se converteu numa espécie de fábrica de crises. Na crise atual, Temer transformou uma agenda imobiliária de Gedel Vieira Lima num processo de desmoralização da presidência da República. Há uma semana, Gedel foi acusado de usar o cargo público para defender dentro do governo um interesse privado. Era uma crise localizada no gabinete do coordenador político do Palácio do Planalto. Hoje, ao aceitar o pedido de demissão de Gedel, Temer se deu conta de que a crise se transferiu para o gabinete presidencial. Um presidente que convive com a falência dos valores éticos, cavalga uma crise econômica sem precedentes e acha que pode desperdiçar tempo defendendo os interesses privados de um ministro, um presidente assim fabrica crises a partir do nada. Não é à toa que em 6 meses, 6 ministros de Michel Temer deixaram o governo pela porta de incêndio. E vem mais por aí. Há ao redor de Michel Temer pelo menos mais 2 demissões esperando para acontecer. Boa noite. Em evento aqui em São Paulo, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, disse que ainda não há indícios de que o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, tenha gravado conversa com o presidente Michel Temer. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, se reuniu com procuradores de vários estados. A reunião foi para discutir o novo Plano Nacional de Segurança. Moraes disse que defende uma participação ainda maior do Ministério Público no combate à criminalidade e também que os condenados cumpram pelo menos metade da pena antes de poderem ser soltos, e não apenas 1/6, como prevê a lei atual. Já sobre a superlotação dos presídios, criticou o alto índice de presos provisórios no sistema carcerário.
Alexandre de Moraes também falou sobre a suposta gravação do ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, durante uma conversa com o presidente Michel Temer. Basicamente, o ministro da Justiça disse que, por enquanto, todos os fatos estão sendo apurados pela Polícia Federal e que não há indícios que comprovem de fato que houve uma gravação. O próprio ex-ministro Calero, ele emitiu uma nota e nessa nota ele não deixou claro se havia ou não gravações, então nós vamos averiguar se há gravações. O primeiro ponto é, houve ou não? O segundo, se houve de quem? E o terceiro, o que fala, o que foi gravado, e a partir daí nós vamos analisar. Antes disso, é uma especulação muito grande. Desde que a Black Friday entrou para o calendário dos brasileiros, a cesta de compras começa a virar tradição, mas o Procon alerta para as falsas promoções da data. Em tempos de comércio sem clientes, a Black Friday veio para ajudar. A data é considerada pelos lojistas a melhor oportunidade de vendas no varejo depois do Natal. A chamada Cesta das Promoções vem sendo cada vez mais antecipada. E há pelo menos um mês os descontos já começavam a aparecer. Em São Paulo, o movimento ainda era devagar nas ruas do centro às 6 da manhã. Mas dentro desta loja... Acordei às 5h30 da manhã, 6 horas já estava no ponto para poder já estar aqui no centro por volta das 6h30, 7 horas, que é o horário que estava previsto para abrir as lojas. Mas também tem muita gente insatisfeita com os descontos. Tem uma televisão Samsung que teve uma época que ela estava até 1.100, agora no Black Friday ela tá tipo 1.300. E panela de pressão, que tá barata, mas quem compra panela de pressão, tá ligado? Assim como o André, muitos consumidores reclamaram das promoções. Segundo os órgãos de proteção ao consumidor, a principal reclamação ainda é a maquiagem dos preços. Você vê um produto no site por um determinado valor, coloca no carrinho, na hora que você vai efetuar o pagamento, ele está com preço superior. Você vai comprar? Tem certeza que você quer aquele produto? Então, printa as telas da navegação, coloca num arquivo, para que você se documente durante a sua navegação daquilo que você vai comprar. Essas dicas do Procon valem também para as compras de Natal. Você tem que pesquisar bem antes, né, do dia da Black Friday, né, para poder ver se realmente o valor é aquele mesmo, se tem promoção mesmo. E para quem não gosta de comprar na internet, o melhor é fazer como a Rosana, que preferiu visitar a loja física com a filha para escolher uma mala antes das férias. Eu esperava muito mais e eu exigiria muito mais, já que faz tanta promoção em cima de um Black Friday. E sempre vale o conselho de quem tem anos de experiência em compras. A dona Emília que o diga. Tem que olhar, né? Olhar os preços, olhar as coisas, o que está mais barato, o que está mais caro, né? A gente vai procurando assim, né? E todo mundo tem que fazer. Porque na situação que nós estamos, minha filha, o Brasil está muito ruim. Programa de repatriação de ativos no exterior faz a arrecadação do governo bater recorde em outubro. A Secretaria da Receita Federal informou hoje que a arrecadação de impostos e contribuições federais somou 148 bilhões 690 milhões de reais no mês passado. E a lei de repatriação também fez com que o governo central registrasse superávit primário de quase 41 bilhões de reais em outubro, o melhor desempenho para o mês desde o início da série histórica, em 1997. E agora o comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O superávit de outubro pode dar a ideia de uma folga maior no orçamento do governo, mas não é nada disso. Foi só uma receita atípica que veio com a repatriação. Mesmo com esse reforço, nos 10 primeiros meses do ano, as contas estão com um saldo negativo de 55 bilhões e 820 milhões de reais, o pior resultado para o período em 20 anos. Ainda há dúvidas se o governo vai cumprir a meta deste ano, que é de um déficit de 172 bilhões de reais, e há dúvidas também em relação à meta do ano que vem, que é de um saldo ainda negativo de 139 bilhões. É um dos motivos do relançamento da repatriação. O governo quer esse reforço de caixa em 2017. Isso pode fazer muita diferença, independentemente de avanços no ajuste fiscal. O problema é que a economia continua muito fraca, o que derruba a arrecadação. Sem a repatriação, a receita em outubro teria tido uma queda em termos reais de 7,2% sobre outubro do ano passado. E as perspectivas de recuperação no ano que vem só têm piorado, não apenas pelas condições da economia, mas também pelo cenário político.
A crise provocada pelo caso Gedel, mesmo com a demissão dele, aumenta as incertezas no campo institucional pelo suposto envolvimento do presidente Temer, que também pode ser atingido pelas delações da Odebrecht. Esse ambiente deixa os empresários e investidores bem mais cautelosos, o que pode levar ao adiamento de decisões que poderiam ajudar na retomada do crescimento. Até os consumidores ficam mais cautelosos. Tudo bem que houve um movimento maior hoje no comércio com a Black Friday, mas os índices de confiança já voltaram a cair pela primeira vez desde a mudança de governo. Reflexo da piora dos indicadores de atividade, do mercado de trabalho, a menor expectativa quanto a uma reação mais firme da economia. Sendo que o ajuste fiscal pode ficar mais complicado com esse quadro político. A PEC dos gastos parece garantida, mas com tudo isso que estamos vendo na política, até a tentativa de anistia agora de Caixa 2, a resistência da sociedade a medidas como a reforma da Previdência tende a aumentar. A inabilidade e a falta de noção da classe política podem dificultar bastante a reversão da crise econômica. Eu volto na segunda. Até lá. Imigrantes colocam fogo num campo de refugiados da ilha grega de Lesbos depois da morte de uma mulher e de uma criança. A mulher de 66 anos e o neto de 6 anos morreram ontem no campo superlotado. Ela estava cozinhando quando o botijão de gás explodiu. Outras 10 pessoas ficaram feridas. O campo tem capacidade para 3.500 pessoas, mas abriga mais de 5.000. Emigrantes revoltados com a situação começaram vários incêndios. O primeiro-ministro grego Alexis Tsipras prometeu melhorar as condições dos refugiados acolhidos no país. Israel prende 12 pessoas suspeitas de provocar incêndios em várias partes do país. 280 mil pessoas foram obrigadas a se deslocar por causa da série de incêndios no centro e no norte de Israel. O fogo já foi controlado em Haifa, no norte, e os moradores de 11 bairros foram autorizados a voltar para casa. Mas outro incêndio começou perto de Jerusalém. A maior parte dos focos se espalhou pelo país por causa da seca extrema e dos ventos fortes. As autoridades acreditam que vários incêndios podem ter origem criminosa, mas estão sendo cautelosos na atribuição da responsabilidade. O Exército divulgou imagens feitas por drones usados para identificar suspeitos. As redes sociais também estão sendo monitoradas. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que qualquer incêndio estimulado é considerado ato de terrorismo. Rússia, Turquia, Grécia, Itália, Croácia e Chipre mandaram tanques aéreos. O Egito e a Jordânia também anunciaram ajuda. E aqui no Brasil, após muitos dias de temperaturas amenas e pancadas de chuva, o fim de semana finalmente deve ser de tempo firme. E Mariana Armentano traz mais detalhes da previsão do tempo para todo o estado. Todo o estado de São Paulo vai ter um final de semana de temperaturas altíssimas. Em todas as regiões, o predomínio é de calor e alta umidade do ar. E por causa dessa combinação, não vai dar para descartar algumas pancadas de chuva entre a tarde e a noite pelo interior paulista. Mas olha o calor. Os termômetros chegam a marcar até 36 graus em Presidente Bernardes e em Votuporanga e passam da marca dos 30 graus também em todo o centro-norte do estado. E uma boa notícia para quem vai aproveitar o final de semana no litoral paulista: o dia ensolarado, sem nenhuma gota de chuva, está garantido na praia. A máxima vai aos 27 graus em Santos e aos 29 em Caraguá. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na capital? Nesse sábado, mínima de 18 e máxima de 30 graus, com possibilidade de chuvas a partir da tarde. No domingo, o tempo ainda fica instável, mas com calor de 32. E a semana promete começar ainda mais quente, com máxima prevista na casa dos 33 graus na segunda-feira. A tradicional árvore de Natal do Ibirapuera será inaugurada amanhã, às 7 da noite. Como na edição do ano passado, a árvore tem 35 metros de altura. Ela foi montada na praça em frente ao portão 10 do Parque do Ibirapuera e passa pelos últimos ajustes antes da inauguração. A expectativa é de que cerca de 4.200 pessoas visitem a atração. Esta é a 15ª edição da Árvore de Natal do Ibirapuera. Em uma das edições, ela chegou a ter 70 metros de altura.
Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma boa noite, um excelente final de semana. Até segunda, Lu. Até segunda, Gabriel. Ótima noite para você também. E fique agora com o Rony Fon no Todo Seu. Os melhores lances da reta final do Brasileirão estão no Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Assista agora, Todo Seu.